O que faz um homem irresistível? Bem, eu normalmente caminho como um vencedor. Meu nome do meio é confiança. E vamos admitir, bíceps grandes são muito importantes. Se você olhar pro seu e pensar, eu tenho confiança, eu acho. Não se preocupe. Aqui está um conjunto de exercícios que podem ajudá-lo a aumentar seus bíceps, mesmo treinando em casa. Quem quer ter braços volumosos não deve apenas tratar bem o bíceps, mas também mostrar um pouco de amor ao tríceps. Seus músculos tríceps têm 3 cabeças: a longa, a lateral e a medial. Quando os músculos do tríceps estão muito tensos, é limitada a força, a potência e a mobilidade. Enquanto você se exercita, você deve dar a todos esses músculos um bom alongamento. Então vamos começar já com isso. Flexão diamante. Qualquer tipo de flexão é boa para o seu tríceps, mas a variação de flexão diamante com pegada fechada é particularmente desafiadora e eficaz. Comece colocando as mãos no tapete sob o peito, como em qualquer exercício de flexão. A grande diferença aqui é que você tem que colocar as mãos em forma de diamante. Para isso, abra os dedos e toque os polegares e os dedos indicadores. Com alguma imaginação, o espaço entre as suas mãos deve parecer um diamante. Quanto às suas pernas, você pode mantê-las retas em uma posição de prancha para dificultar as coisas ou manter os joelhos no chão para facilitar um pouco. Mantenha as costas retas, os quadris elevados e os braços devem dobrar para os lados enquanto você abaixa o corpo até o chão. O objetivo aqui é tocar o chão com o queixo ou o peito. Parece difícil, mas você chegará lá com a prática. Depois de descer, pressione de volta com as mãos para repetir o exercício. Faça um total de 4 séries, de 12 a 15 repetições e um descanso de 45 segundos entre as séries. Este exercício o ajudará a estender naturalmente os braços enquanto endireita os cotovelos. Tríceps coice. Se você conseguiu fazer flexões de diamante, tríceps coice vão parecer moleza. Apesar de serem mais fáceis, também trabalham as 3 cabeças do tríceps. Comece colocando o pé direito em um degrau ou plataforma e descanse o antebraço direito na coxa. Assim, terá bom apoio para as costas. Pegue um peso com a mão esquerda e puxe o cotovelo para cima. Pare no nível do tronco e estenda o braço atrás de você. É quando você sentirá as contrações do tríceps. Abaixe o antebraço até 90 graus. Uma série deste exercício consiste em 12 repetições. E você deve fazer de 1 a 3 séries para um treino eficaz. É importante que você mantenha o braço imóvel durante o exercício para obter o efeito completo da extensão. Se parecer muito difícil não esticar o cotovelo, tente com o peso mais leve. Mergulhos na cadeira. Os mergulhos na cadeira são uma alternativa mais fácil aos mergulhos regulares que você faz na academia. Como você pode ver pelo nome, o único equipamento de que você precisa é uma cadeira. Os mergulhos permitem que você trabalhe grupos musculares específicos. E ao se apoiar na cadeira, coloca toda a tensão nos braços. Sente-se em uma cadeira com as mãos ao largo dos quadris. Levante seu corpo usando a força das mãos e depois abaixe-o, dobrando os cotovelos até que estejam em 90 graus. Seus cotovelos devem apontar para trás e seus ombros devem estar para baixo, longe de suas orelhas. Você pode dobrar os joelhos para facilitar as coisas ou estendê-los para um desafio maior. É importante que você mantenha os quadris perto da cadeira, para não forçar os ombros. Faça 12 repetições e 1 a 3 séries, dependendo de como se sente. Se seus ombros começarem a doer, pare imediatamente. Supino com pegada fechada. O supino com pegada fechada é um exercício bastante especial porque ajuda a construir massa muscular e força ao mesmo tempo. Pegue uma barra e deite-se em um banco ou dê um passo segurando-a com as mãos na largura dos ombros. Dobre os cotovelos e segure a barra sobre a caixa torácica. Seu objetivo é pressionar a barra para cima, sentindo as contrações do tríceps. Após 12 repetições, descanse por 45 segundos e faça mais 2 séries. É importante fazer uma boa pausa entre os exercícios quando se quer aumentar a força muscular. Mas como você está trabalhando para aumentar o tamanho do braço, não descanse muito. O intervalo de 45 segundos é o que você precisa para direcionar mais sangue para os músculos. Tudo bem, já é suficiente para os tríceps. Agora vamos dar um pouco de atenção aos bíceps. Esses músculos têm 2 cabeças, uma curta e outra longa. A cabeça longa fica mais do lado de fora e a curta está localizada no interior. Outro músculo que você não deve ignorar é o braquial. Você pode encontrá-lo sob a cabeça longa do bíceps e, quando ele recebe um pouco de atenção, pode empurrar o bíceps para cima, dando uma aparência mais larga ao seu braço. Aqui estão alguns exercícios que visam tanto o bíceps quanto o braquial. Remada inversa.
Você pode fazer este exercício praticamente em qualquer lugar. Só precisa de algo para se agarrar. Deite-se no chão e segure-se em uma cadeira resistente, uma mesa de centro ou algum outro objeto ao seu alcance. Agarre-se na borda com as mãos e tente levantar a parte superior do corpo do chão. Segure por alguns segundos e depois volte até o chão. Como você não está usando pesos para este exercício, aumente a eficácia com várias repetições. Se estiver fazendo tudo corretamente, sentirá seu bíceps trabalhando. Faça 3 séries de 12 repetições ou mais, se puder, com pequenas pausas entre elas. Rotações do braço. Isso pode parecer simples demais e até inútil, mas você está enganado. Faça círculos com os braços, primeiro pequenos, depois cada vez maiores. Essa é uma boa maneira de construir seus bíceps, tríceps e ombros. Assim como a remada inversa, o segredo é a repetição. Você começará a sentir uma forte tensão nos músculos depois de 2 a 3 minutos fazendo círculos em cada direção. E se quiser aumentar a dificuldade, use a faixa de resistência. Rosca direta com toalha. Como o nome sugere, você precisará de uma toalha para este exercício e também de uma bolsa pesada, para fazê-lo em casa, no trabalho ou em um quarto de hotel durante uma viagem. Pegue uma toalha e passe-a pela alça de sua bolsa ou mochila. Agarre-a com as mãos em ambas as extremidades e levante-a. Encha a sua bolsa ou mochila com algo pesado para maior resistência. Você conhece algum outro exercício eficaz de bíceps e tríceps? Conte pra gente nos comentários. Era um problema chato. Peter Piper sempre foi exigente com seus peitorais. Você sabe, aqueles músculos do peito. Ele disse: "Eu como picles apimentado todos os dias, mas não consigo esculpir a parte inferior do meu peito. Eu quero aquele visual esculpido em mármore, sabe? Um desafio interessante. Mas eu tinha o programa de que ele precisava. Claro, tivemos que fazer alguns registros para o antes e o depois. Primeiro, medimos a parte inferior do tórax, 110 centímetros. Seu peito superior e médio parecia bem, mas sim, um pouco sem definição na parte inferior. Então, bora esculpir. Começamos com o supino reto com halteres. Pete sentou-se em um banco, endireitou os ombros e se deitou. Ele levou os halteres para cima do torso e começou a pressioná-los no meio do peito. Como ele era um cara forte, pedi que fizesse 15 repetições. Então fizemos o supino inclinado com halteres. Reclinamos o banco, que é a melhor opção para uma pessoa com ombros fortes, e Pete se deitou nele. Ele dobrou os cotovelos e levou os halteres para cima, depois para baixo. Eu não o deixei travar nos cotovelos, pois isso teria movido a pressão do peito para outros músculos. Fizemos 15 repetições novamente. Em seguida, foi a vez da flexão inclinada. Ótimo para iniciantes ansiosos para aumentar o peito. Este exercício se torna menos desafiador com o tempo, porque vai ficando mais fácil levantar o peso do corpo. Mas você pode fazer o que eu fiz com o Pete. Usamos um treinador de suspensão. O Pete baixou as correias da máquina até a altura do joelho. Então ele entrou em uma posição de flexão e agarrou as alças. Seu cóccix estava alinhado com a parte posterior de sua cabeça e seus calcanhares. Ele se abaixou e pressionou de volta. Fizemos 10 repetições. Após uma semana, seus músculos ficaram visivelmente mais definidos. O exercício seguinte foi o supino reto com barra. As pessoas muitas vezes cometem o erro de fazer apenas o supino declinado. Claro, este exercício tem como alvo seus peitorais inferiores, por isso deve fazer parte do seu treinamento. Mas se você quiser arredondar seu peito e realmente aumentar o volume, faça também um supino reto com barra. Basta se deitar no banco com ambos os pés apoiados no chão. Leve a barra até o meio do peito e pressione-a de volta até que seus braços fiquem retos. Também tentamos definir o peito com o voador frontal. A maior parte do movimento neste exercício é feita aplicando pressão diretamente através dos cotovelos. Ajustei o assento para que os braços do Pete ficassem paralelos ao chão. Ele empurrou as omoplatas para trás, com a parte inferior das costas pressionada contra a almofada. Daí, levou os braços até o centro do corpo, enquanto contraía os músculos do peito. Depois disso, o peitoral em barras paralelas. Este exercício concentra-se quase inteiramente em bombear a parte inferior do tórax. O Pete pulou nas barras paralelas e travou os cotovelos para sustentar seu peso com os braços. Enquanto se inclinava para frente, ele lentamente abaixava seu corpo. Continuou descendo até que seus braços ficassem paralelos ao chão, mas assim que ele começou a baixar demais, eu o parei. Isso pode sobrecarregar os ombros e causar uma lesão. O Pete então voltou apertando os braços para ativar os músculos do peito. O supino fechado com halteres é outro must. Pete se deitou em um banco com um haltere em cada mão e os levou até o meio do peito. Flexionando os músculos do peito, levantou os halteres e os levou de volta para o meio do torso.
Além de tudo isso, também sugeri que ele tentasse alguns exercícios com cabos, pois eles têm um ângulo mais amplo e oferecem mais resistência. Não é à toa que quando o Pete tentou os exercícios a seguir, ele sentiu ainda mais pressão nos músculos peitorais. Começamos com o cruzamento de cabos no crossover. Primeiro, ajustei as roldanas logo acima de seus ombros, e ele deu um passo à frente. Quando o Pete se inclinou para frente, levou os braços para frente também, em direção ao meio do torso. Depois, retornou à posição inicial. Para melhores resultados, ele também cruzou os braços nos pulsos, mantendo uma ligeira curvatura nos cotovelos. Este exercício foi mais difícil, então levou algumas semanas até que pudéssemos aumentar o peso. A partir daí, foi a vez do supino declinado no cabo. Movemos os cabos para o ponto mais baixo da máquina de crossover. O Pete se deitou em um banco e levou os 2 cabos até o meio do peito. Então ele pressionou as alças para cima e flexionou os músculos do peito, estendendo os cotovelos. Seus braços se encontraram onde seu abdômen superior começa. Além desses exercícios, ele também fez alguns alongamentos de peito em casa. Como o Pete era propenso a acumular gordura na região peitoral, eu sabia que era devido ao seu trabalho sedentário em um escritório. Sentar assim pode deixar seu peito mais contraído e os músculos das costas enfraquecidos. Para corrigir isso, recomendei 2 alongamentos peitorais todos os dias para uma boa postura. Fique em frente a uma porta aberta com os braços em um ângulo de 90 graus e incline seu corpo através do batente da porta. E como o Pete tinha uma área de treino ao ar livre perto de sua casa, recomendei que ele se pendurasse em uma barra para obter um bom alongamento no peito e nas costas. Fizemos essa rotina 4 vezes por semana durante 3 meses. Após o término do programa, medimos a parte inferior do tórax novamente. 123 centímetros, 13 centímetros a mais do que no início. Quanto ao seu objetivo de parecer uma escultura de mármore, bem, o que posso dizer? Peter Piper agora tem peitorais bem salientes. Braços fortes e musculosos são o desejo de todo homem, não? Mesmo sem o resto do corpo sarado, você fica imediatamente bonito com esses bíceps e tríceps esculpidos. Sem contar que a força do braço ajuda muito nas atividades do dia a dia também. Mas e se eu lhe disser que você pode fortalecer os braços em casa com apenas algumas flexões? Agora, antes de prosseguirmos com o treinamento em si, é importante entender como as flexões funcionam. Em geral, são percebidas como exercícios de peito, visando principalmente peitorais e ombros. No entanto, as flexões são muito mais versáteis do que isso. Depende apenas de como você as faz. Realizadas corretamente, elas são benéficas para quase todo o seu corpo. Abdominais, músculos das costas, pescoço e, claro, braços. Tudo o que você precisa fazer é manter a forma correta para evitar lesões e melhorar os resultados. O treino de flexão de hoje se concentrará em tornar seus bíceps, tríceps e músculos dos ombros mais volumosos e esculpidos. E você conseguirá isso com apenas 10 minutos por dia. Então, vamos começar. 1. Flexões normais. Começaremos com o clássico, apenas para deixá-lo empolgado para o treino e acostumado a manter a forma correta. Para realizar flexões padrão, fique na posição de prancha. Coloque as palmas das mãos firmemente no chão, de modo que as mãos fiquem logo abaixo dos ombros. Mantenha os braços retos, apoiando toda a parte superior do corpo neles. Ao mesmo tempo, estique as pernas atrás de você e apoie-se na ponta dos pés. Seu corpo deve formar uma linha reta do pescoço para baixo, com o pescoço neutro e o núcleo contraído. Agora comece a baixar o corpo dobrando os braços nos cotovelos. O movimento deve ser lento e controlado. Assim que seu peito tocar o chão, empurre-se de volta da mesma maneira. Não deixe a região lombar afundar. Isso pode resultar em dor nas costas. Faça 3 séries de 5 repetições pela primeira vez. Confie em mim, isso será suficiente se você for novo neste exercício. Cuide para que o descanso entre as séries não seja superior a 10 segundos. Além disso, se você achar muito difícil fazer flexões na posição de prancha, tente apoiar a parte inferior do corpo nos joelhos. Essa posição reduz o peso que você precisa para levantar do chão. 2. Flexões diamante. Vamos chegar a esses braços musculosos já já. Essa variação de flexão tem um nome bonito e resultados muito bons se você quiser aumentar seus bíceps. Apoie-se na posição de prancha padrão e aproxime as mãos. Afaste os dedos para que os polegares e os dedos indicadores formem o desenho de um diamante. Daí o nome. Agora comece a baixar seu corpo até o chão. Mais uma vez, mantenha as costas retas e trabalhe apenas com os braços. Você deve sentir a tensão nos bíceps e tríceps, junto com os ombros e o peito. Ao descer, certifique-se de que os cotovelos estejam paralelos ao corpo, não apontados para fora. Dessa forma, seus bíceps trabalharão ainda mais.
Tente tocar o peito com os dedos e depois volte para cima da mesma maneira. Faça 3 séries de 3 repetições para este exercício, novamente descansando não mais que 10 segundos entre elas. É uma técnica avançada e para uma pessoa despreparada pode ser bastante difícil fazer mais. 3. Flexões com as mãos invertidas. Agora, este é um verdadeiro desafio, mas atingirá seus bíceps como nenhum outro. Pode ser uma boa ideia começar com a prancha apoiada no joelho, porque pode ser super difícil para um iniciante. Então você foi avisado. Fique na posição inicial de flexão e mova as mãos para baixo do corpo, alinhadas em algum lugar mais ou menos central. Agora inverta as mãos, de maneira que seus dedos fiquem de frente para os dedos dos pés. Se você conseguiu não cair no chão com isso, já está fazendo um ótimo trabalho. Abaixe o corpo dobrando os cotovelos e levando-os para a sua lateral. Quando você quase tocar o chão com o peito, empurre-se para cima. Com este exercício, o número de repetições é irrelevante, então faça apenas 3 séries de quantas repetições conseguir. Não se preocupe se forem apenas algumas. À medida que treinar regularmente, sua força e resistência aumentarão, permitindo que você faça mais e mais repetições a cada tentativa. E devido à intensidade, você verá seus bíceps e tríceps crescerem como se não houvesse amanhã. 4. Flexões de perna única. Esse tipo de flexão não apenas atingirá seus braços, peito e costas, mas também melhorará sua coordenação e equilíbrio. Não balance. Entre na posição de prancha padrão. E estique as pernas atrás de você e coloque as mãos diretamente abaixo dos ombros. Agora, levante levemente um pé do chão e faça uma flexão. Ao subir, tente não balançar e levante-se em um movimento constante e controlado. Quando estiver de volta à posição de prancha, troque o pé e repita uma flexão. Continue trocando os pés, assim a cada repetição. Essa variação torna a carga nos braços ainda maior, graças à necessidade de se equilibrar. E se você quiser aumentar o trabalho de seus bíceps e tríceps, aproxime as mãos, meio que combinando o exercício com flexões diamante. Faça 3 séries, com o máximo de repetições que puder, e descanse um pouco depois de terminar. 5. Flexões de gorila. Sempre quis repetir legitimamente aquele movimento exclusivo do King Kong? Bem, você consegue. As flexões de gorila estão cheias de poder feroz. Então imagine que você é um primata feroz e vá direto ao assunto. Como de costume, fique na posição de prancha com o pé reto como uma flecha. Este é um único exercício em que você não precisa ser lento. Muito pelo contrário. Desça rapidamente até o chão e, em seguida, use os braços para explodir para cima e levante a parte superior do corpo do chão. Enquanto estiver no ar, bata as mãos no peito e abaixe-as rapidamente para não cair. Já se sente como um macaco rei? Este exercício explosivo ajuda a aumentar o poder de explosão de seus braços e ombros. Novamente, faça 3 séries até falhar. No começo, você pode querer fazer uma pausa e não fazer mais do que 3 a 5 repetições. Mas à medida que você cresce em força, certifique-se de fazer mais repetições também. Isso não permitirá que seus músculos se acostumem com a carga de trabalho e continuem crescendo. E é isso. Esses 5 exercícios não levam mais do que 1 minuto do seu tempo. E permita-se mais 1 minuto entre cada um para descansar. Então no total serão 10 minutos por dia. Faça este treino 3 ou 4 vezes por semana, descansando o seu corpo a cada 2 dias, para que seus músculos tenham tempo de crescer. Além disso, é meio óbvio, mas ainda assim, não se esqueça de que uma alimentação adequada é um dos principais fatores na construção de massa muscular. Então, se você quer bíceps grandes e volumosos, coma mais alimentos ricos em proteínas, como ovos, amêndoas, sem exageros, queijo cottage e peito de frango. Reduzir a ingestão de carboidratos também ajuda muito. Então abandone aquela barra de chocolate e substitua por algumas nozes. E se você quiser resultados ainda mais rápidos, combine as flexões com outros exercícios direcionados aos músculos do braço. Para os bíceps, os mais eficazes são as roscas diretas com halteres e elevações com barra. Eles trabalham diretamente esses músculos, tornando-os firmes e arredondados. Para tríceps mais proeminentes, tente fazer mergulhos no banco e supino com halteres. Quanto aos ombros, existem elevações laterais com halteres e elevações frontais com halteres, bem como remada inclinada com halteres. É importante mencionar que os ombros são provavelmente os mais difíceis de atingir separadamente, porque necessitam de diferentes exercícios para trabalhar diferentes seções musculares. Portanto, para obter ombros bonitos e arredondados, você precisará segmentar cada uma dessas seções. E por último, mas não menos importante, não se esqueça que existem 2 tipos de massa muscular que você pode construir: magra e volumosa. Se quiser emagrecer,
Faça sua rotina de exercícios de força e baixa resistência, com muitas repetições, e combine-a com um treinamento aeróbico para queimar gordura. Esta abordagem lhe dará uma figura esbelta sem desenvolver os músculos de um fisiculturista. Se músculos grandes são exatamente o que você almeja, você deve fazer exatamente o oposto, conjuntos curtos de exercícios de alta resistência. Pegue pesos mais pesados, por exemplo, e faça o máximo de repetições que puder, mas cuide para não fazer mais do que 12 por vez. Além disso, não se esqueça de comer adequadamente e cuidar da ingestão de calorias. E aí, você conhece outros treinos curtos e eficazes para obter braços grandes e fortes? Compartilhe-os nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo.